a ti, Deus meu, para reconhecer que nada tenho, tudo é teu. Quero te adorar, ainda que a figueira não floresça. Quero me alegrar, mesmo se o dinheiro me faltar. A vitória vem, mesmo que pareça que é o fim, pois tu és fiel, Senhor, fiel a mim. Fique de pé e cante. Sei que estás aqui, Senhor. Podes perceber quem sou. Podes ver se há em mim um verdadeiro adorador. A minha oferta eu ofereço a ti, Deus meu, para reconhecer que nada tenho, tudo é teu. Quero te adorar, ainda que a figueira não floresça. Faça desta canção a sua oração. Quero me alegrar, mesmo se o dinheiro me faltar. A vitória vem, mesmo que pareça que é o fim, pois tu és fiel, Senhor, fiel a mim. Tu és fiel, Senhor, eu sei que tu és fiel. Tu és fiel, Senhor, eu sei que tu és fiel. E ainda que eu não mereça, permaneces assim, fiel, Senhor, meu Deus, fiel a mim. Aleluia. Fiel, Senhor, meu Deus, fiel a mim. A tua fidelidade não depende de nós, Senhor. A tua fidelidade não depende daquilo que nós somos, ou fazemos, ou deixamos de fazer. Fidelidade é marca do teu caráter. Fidelidade é marca de quem tu és. Tu és fiel, Senhor. Tu és fiel a toda prova. Tu és fiel a despeito de nós mesmos. Tu és fiel, Senhor. E hoje nós queremos dizer que nós descansamos à sombra da tua fidelidade, Senhor. Na certeza de que tu farás muito mais do que nós pedimos ou pensamos, pelo teu poder que opera no nosso meio. E nesta hora, Pai, quando nós nos colocaremos diante da tua palavra, tira o véu dos nossos olhos. Dá-nos espírito de revelação, para que compreendamos a profundidade, a largura, a extensão da revelação daquilo que em Cristo tu nos tornaste, Senhor. A tua igreja, Senhor. O corpo de Cristo nesta terra, para que nós vivamos de maneira que glorifique o nome do Senhor, que é o cabeça da igreja, o sumo sacerdote eterno, aquele que passeia no meio da igreja e que distribui bênçãos sem medidas para o seu povo. E nós daremos a ti toda a honra e toda a glória, em nome de Jesus, Senhor. Amém, amém e amém. Amém, queridos? Amém, amados? Amém. Abra sua Bíblia, podem sentar. Abra sua Bíblia em Efésios. Vamos retomar de onde nós paramos
a semana passada sobre a segunda parte do capítulo 1 de Efésios. Segunda parte do capítulo 1. Eu não sei porque eu gosto mais do microfone com fio do que sem fio. Eu gosto mais disso. Aleluia! Glória a Deus! Amém. Paulo começa o capítulo 1 de Efésios trazendo uma oração de ações de graças, aonde ele traz toda a revelação do papel da Trindade no plano da redenção. Nós fomos predestinados em Deus, o Pai, nós fomos regenerados em Cristo e selados pelo Espírito Santo. E agora Paulo vai trazer, dentro da sua teologia, ele vai trazer através da sua oração, da forma como ele ora, ele vai trazer os pontos principais daquilo que ele crê. Eu estava vindo para cá hoje pensando, essa postura de Paulo diante daquilo que ele acredita, daquilo que ele crê, da sua teologia, me traz alguns ensinos. O primeiro deles é que nada acontece automaticamente. Não é pelo fato da Bíblia dizer que eu tenho direito a alguma coisa que aquilo cai sobre a minha cabeça por descuido. Mas tudo o que acontece na nossa vida precisa ser gerado. Entre uma posição e uma experiência há uma distância muito grande. Entre uma posição daquilo que Deus em Cristo conquistou para mim e a experiência do meu dia a dia, eu preciso entrar em ação e começar a gerar aquilo que Deus me prometeu. E de outra coisa, a minha oração, ela precisa manifestar a minha teologia. A maneira como eu oro vai determinar a maneira como eu creio. Como tem sido a minha oração. E como a igreja tem falhado nisso, e como a igreja tem feito orações pobres. E quando eu falo de igreja, estou falando de mim e de você. Estou falando da igreja de Cristo como um todo. Orações onde não revelam fé nenhuma. O que nós cremos? Paulo, através da oração de Paulo, nós entendemos o que Paulo acreditava. Nós acreditamos, nós entendemos qual era a linha teológica do apóstolo Paulo. E eu terminei a semana passada fazendo uma declaração de que Paulo, ele não pede nada do que nós não temos. Até porque o que é orar? Orar é trazer para a terra aquilo que já é uma realidade no céu. Qual é a oração que tem resposta? Aquela que está pautada na vontade de Deus. As nossas orações não mexem com as emoções de Deus. As nossas orações não constroem agendas de Deus para a nossa vida. As nossas orações, elas são uma forma de eu trazer à existência aquilo que já está no coração do Pai. O que é orar? É concordar com Deus. É entrar em sintonia com Deus. É entrar em harmonia com o mundo espiritual e dizer aqui na terra aquilo que já está sendo dito ali, lá no céu. Jesus disse que quando nós fôssemos orar, nós precisávamos orar à vontade do Pai. Se eu não estou orando à vontade de Deus, as minhas orações nunca terão resposta. Ele disse que na minha oração eu deveria orar nesta direção: seja feita a tua vontade, aqui na terra, como ela é feita no céu. De maneira que se eu não compreender qual é a vontade de Deus, a minha oração vai ser apenas barulho, a minha oração vai ser apenas retórica. Eu nunca terei resposta para aquilo que eu estou orando. E onde é que eu descubro qual é a vontade de Deus? Na sua palavra. Deus e a sua palavra são um só. Eu amo a Deus na medida que eu amo a palavra dele. Eu conheço a Deus à medida que eu conheço a palavra dele. Deus se revelou aos nossos pais pelos profetas, se revelou aos pais da igreja através de Jesus Cristo, mas hoje o Espírito Santo traz a revelação de Deus para as nossas vidas. Amém, irmãos? E o material pelo qual o Espírito Santo trabalha para trazer essa revelação é a sua palavra. Quanto mais eu oro a palavra, mais eu tenho segurança de que eu obterei aquilo que eu estou orando. Eu preciso chegar diante de Deus, trazendo diante de Deus a sua palavra. E Paulo entende primeiro qual é a vontade de Deus para ele. Depois que ele entende qual é a vontade de Deus para ele, e aqui no caso da igreja, ele começa a orar em linha com esta vontade. E ele não pede absolutamente nada que a igreja não já tenha. O que ele vai pedir? Ele pede para que Deus abra os olhos do entendimento da igreja para que nós saibamos quem nós já somos. Diga Deus. Diga isso mais bonito ainda. Diga Deus. Em nome de Jesus. Abre os olhos do meu entendimento para que eu compreenda quem eu já sou. Irmãos, no dia que a igreja entender isto, no dia que nós entendermos isto, aí sim nós entraremos num outro nível de postura. Nós entraremos num outro nível de vida com o Senhor, compreendendo quem eu já sou. A palavra, eu já comecei isso com vocês semana passada, a palavra grega usada por Paulo é epignosis, que significa conhecimento. Conhecimento.
O que é conhecimento? É uma palavra aqui que é composta de, eu escrevi aqui, né? A palavra composta é gnose, é uma amplitude de gnose, que denota um conhecimento mais amplo e mais completo. Vem de uma intimidade experimental com Deus. Não é apenas uma informação na sua mente, mas é uma experiência. Você conhece o Deus que te fez a promessa e você crê na promessa dele na tua vida. Não foi alguém que te falou, você experimentou. É mais do que um conhecimento cognitivo, é mais do que uma informação, é pessoal. É pessoal. É mais do que encher a mente de informações. É algo que nasce dentro do teu espírito. Vai de uma experiência. Eu me relaciono com Ele, eu conheço o Senhor, eu conheço as suas promessas, eu conheço a sua palavra. É esse conhecimento, esta revelação. Paulo ora, irmãos, para que a igreja tenha discernimento espiritual. Discernimento espiritual. Efésios capítulo 1, você está com a sua Bíblia aberta, no versículo 17, Efésios capítulo 1, versículo 17, diz assim: para que o Deus de nosso Senhor Jesus Cristo, o Pai da glória, vos dê conhecimento, vos dê em seu conhecimento o espírito de sabedoria e de revelação, para que você discirna, a palavra sabedoria, diga sabedoria. Traga sua mente para cá, não se despece com nada. Diga sabedoria. A palavra sabedoria é Sofia. Já falei isso para vocês. Sofia no grego. Se você tem uma filha, bota o nome dela de Sofia, é sabedoria. Sabedoria. O que é sabedoria? É o conhecimento iluminado por Deus. Sabedoria é o conhecimento iluminado por Deus. Não basta ter conhecimento. Você precisa de sabedoria. Levanta suas duas mãos para o céu e diga: Deus, em nome de Jesus, dá-me sabedoria. O apóstolo Tiago diz que aquele que quer sabedoria, peça a Deus. Deus não te dá conhecimento. Conhecimento é trabalho seu. Conhecimento é resultado de estudo. Conhecimento é resultado de pesquisa. Conhecimento tem a ver com o seu trabalho na história. E o que é sabedoria? Sabedoria é o olhar para a vida com os olhos de Deus. Você começa a olhar com o olhar do Senhor. Sabedoria é habilidade. Sabedoria é uma habilidade para você utilizar o conhecimento de maneira eficaz. Isso é sabedoria. Outra coisa que eu coloquei aqui: sabedoria não é sinônimo de conhecimento. Tem muita gente com conhecimento, mas tolos. Tem muita gente com conhecimento, mas que não sabe usar o conhecimento dele. É um tolo. Isso é um tolo. O que é um tolo? É alguém que tem conhecimento, mas não tem sabedoria para usar o conhecimento. E sabedoria quem dá é o Espírito Santo de Deus. E Paulo está dizendo que ele já deu à igreja. E ele não está pedindo para que você tenha sabedoria, mas que os olhos do seu conhecimento sejam ativados para que você descubra que você tem sabedoria. Deus já deu à igreja sabedoria. Irmãos, uma das coisas que eu me convenço a cada dia é que à medida que nós pregamos, nós não estamos pedindo para Deus distribuir nada no meio da igreja. Porque tudo que a igreja precisa já nos foi dado através de Jesus Cristo de Nazaré. A obra do Calvário é muito mais completa do que nós imaginamos. A obra da redenção é muito mais profunda do que nós imaginamos. Quando Deus lá no Éden disse que tinha feito tudo e que tudo era muito bom, e Ele completa a criação com um homem, diz a Bíblia, Deus descansou. Esse descanso não é um descanso de um cansaço físico, mas esse descanso fala de algo que está completo, que está pleno. E a partir dali Deus sai de cena e o homem entra em cena. E tudo que Deus começa a realizar é o aperfeiçoamento, o acréscimo daquilo que já existia. Deus percebe que não é bom que o homem esteja só. Deus não cria uma mulher. Deus forma uma mulher que já existia dentro de Adão. Deus tira uma parte de Adão e com esta parte faz a mulher. Por quê? Porque tudo estava completo, tudo estava terminado, tudo estava feito, não precisava de mais nada. Pois bem, meus queridos, nós temos um segundo Adão que é Jesus Cristo, que na cruz do Calvário disse, está consumado. É a mesma palavra lá do Éden, tetelestai, está consumado, completou. Tudo que a igreja precisa já foi feito na cruz do Calvário em Jesus Cristo de Nazaré. O que nós vamos fazer agora? Aperfeiçoar aquilo que já é nosso. Despertar aquilo que já está dentro de nós. Para cada necessidade que for descoberta dentro da igreja, Deus fará brotar de dentro da igreja a resposta para esta necessidade.
A Bíblia diz que o Espírito de Deus, que Deus fará. Olha o que é que Paulo diz. Eu estou bem certo que Deus fará infinitamente mais do que tudo aquilo que pedimos ou pensamos, pelo seu poder que em nós opera. Diga glória a Deus a isso, diga. Seja bem peteca hoje. Como é que Deus vai fazer mais do que eu estou pedindo ou pensando? Não é por um poder que vem de fora, mas por um poder que já está no meio da igreja operando. Então eu concluo que tudo que eu preciso já está dado. Tudo já está no meio da igreja. O que a igreja precisa? Libertar-se da cegueira espiritual que Roma e o mundo colocou dentro dela. E que ela acha que ela é uma instituição. A igreja não é uma instituição. A igreja é o corpo vivo de Jesus Cristo nesta terra. Tem vida, a igreja tem vida. A igreja carrega nela a vida que o cabeça emana sobre ela. O que é a igreja? Ramos enxertados numa oliveira. Recebe do tronco a seiva que faz com que ela produza fruto. Igreja não é instituição. Igreja não é instituição. Por isso que o fato de você fazer parte de uma instituição não torna você igreja. O que torna você igreja, não mexa no meu som não. O que torna você igreja é o fato de você estar enxertado em Jesus Cristo de Nazaré. Se você não estiver nele, você está numa instituição, num clube. Mas na igreja não. Certo? E nesta igreja, tudo que eu preciso já é meu. Já me foi dado. O que Paulo vai orar? Para que os olhos do entendimento sejam abertos. Para que os olhos do entendimento sejam abertos. E à medida que os olhos do entendimento são abertos, aquilo que era uma posição se torna uma realidade. Você não vai ser curado. Você vai compreender que pelas feridas de Jesus você já foi curado há 2000 anos atrás. Amém, irmãos? Tudo é nosso em Cristo. O que é essa sabedoria? Sabedoria é o uso correto do conhecimento que nós já temos. Você tem conhecimento? Essa sabedoria é Deus para saber usar o conhecimento que Ele já te deu. Que você já adquiriu, aliás. Dá-me sabedoria. Não seja como um jumento que precisa de rédeas para ser conduzido. Sabedoria, Senhor, para tomar decisões. Sabedoria, Senhor, para fazer escolhas. Sabedoria, Senhor, para saber a hora certa de agir. Sabedoria para falar, sabedoria para calar, sabedoria para fazer coisa, empreender coisas. Paulo diz que ele está orando, pedindo que Deus dê sabedoria. Ainda no versículo 17, na parte B, diz que Paulo está orando, pedindo que seja dado revelação. Revelação. Falei disso semana passada para vocês. O que é revelar? Tirar o véu. O que é revelar? Tornar claro aquilo que era obscuro. Então, o Espírito Santo de Deus vai trazer isso. Só o Espírito de Deus pode abrir as cortinas da nossa alma para que nós entendamos as riquezas de Deus em nós. Amém. Você pode ouvir pregações e pregações e pregações e pregações. Você pode fazer todos os cursos teológicos possíveis e imaginários. Se o Espírito Santo de Deus não tirar o véu dos seus olhos, você não vai compreender nada. Você vai patinar a vida inteira. Quando eu me converti, a coisa que eu mais ouvia de pergunta das pessoas era: Pastor Orlando, o senhor fez seminário católico. Dentro da igreja católica não se estuda a Bíblia? Estuda. E como que vocês da igreja católica adoram a imagem, não sei o quê, aquelas coisas todas? E eu ficava olhando assim para a cara dos crentes e dizia: Ô meu filho, a cegueira que tem lá não é nada comparada com a cegueira que tem aqui. Eu poderia trazer inúmeras coisas que você me traz. Por que o católico lê a Bíblia e continua acendendo vela nos pés de uma imagem, cultuando um ídolo? Eu poderia trazer trocentas coisas assim. Por que você lê a Bíblia que diz também outras coisas e você não consegue viver elas? E a resposta para lá é a resposta para cá. Somente o Espírito Santo de Deus pode trazer revelação a você. E quando o Espírito de Deus tira o véu, e quando a revelação chega, você diz: como é que eu li esse negócio a vida inteira e nunca entendia? Eu disse: oxe. Quando o Espírito de Deus começou a me trazer luz sobre a palavra de Deus, eu fui ler os textos que eu tinha passado a vida inteira estudando, e eu achei que eu estava com uma Bíblia totalmente nova na minha mão. Parecia que eu nunca tinha lido aquilo. Sim, com relação à idolatria, com relação a Maria, com relação a tantas doutrinas que depois eu vim descobrir que estava errado, que eu já tinha lido e estudado e tinha um monte de argumento na minha cabeça. E a cada dia eu leio a palavra de Deus, e mesmo como crente eu descubro coisas, eu digo: oxente, como é que eu nunca tinha lido isso? E aí eu descubro que eu preciso de revelação do Espírito de Deus.
Os teólogos chamam de iluminação. Ok, porque a revelação é o texto. A iluminação é a luz que Deus dá sobre o texto. Ok, nenhum problema. É uma questão de terminologia. Mas o que é que eu quero dizer para você? Se o Espírito Santo não falar com você, você vai patinar em cima deste livro e vai dizer o que muita gente diz. Eu leio a Bíblia e não entendo porque é um livro difícil. Preciso de um curso de teologia. Você não precisa de um curso de teologia. Você precisa de intimidade com o autor deste livro, o Espírito Santo de Deus. Porque só ele que escreveu o livro é que pode ensinar você a ler o livro. Aí você vai encontrar um teólogo cheio com todos os doutorados na cabeça, não entende o livro. E a irmãzinha que mal sabe ler, um óculos canudo, e entende mais do que o teólogo. Por quê? O mestre por excelência, que é o Espírito Santo de Deus, está ensinando para ela. Diante deste livro você não chega de nariz em pé. Diante deste livro você chega quebrado. Diante deste livro você não chega dizendo aquilo que você aprendeu. Aqui você chega na consciência do que você não sabe. Porque se você chegar aqui dizendo que você sabe, os céus ficarão cerrados sobre você. Pode ter certeza. No dia que você disser que você já leu, que você já sabe, pode ter certeza, cairá sobre você um céu de bronze, que você nunca conseguirá entender nada de Deus na sua vida. Você estará opresso, até que você peça perdão ao Espírito Santo, pela sua prepotência, pela sua arrogância, de dizer que já sabe. Enquanto isso não acontecer, você estará opresso. Isso é soberba. E Deus resiste ao soberbo. Sabe o que a Bíblia diz? Deus resiste ao soberbo. É como se você fosse num caminho e Deus se colocasse diante de você como uma parede e dissesse: passe por cima de mim. E ao humilde, aquele que diz: nada sei, ele dará graça sobre graça. Paulo disse que entendeu toda a teologia do mundo. Paulo disse: eu sou fariseu de fariseu, circuncidado ao 8º dia da tribo de Benjamim, quanto à lei zeloso, quanto ao entendimento, discípulo de Gamaliel. Mas quando ele faz aquele currículo invejável, ele diz: mas eu considerei tudo isso como esterco. Vocês sabem o que é esterco, né? Não vou dizer aqui não. Vocês sabem o que é. Eu considerei tudo isso esterco. Por quê, Paulo? Por amor a Cristo Jesus, o meu Senhor. Para compreender Cristo, eu precisei considerar todo o meu conhecimento humano lixo. Aí Deus disse: agora eu vou te ensinar. Aqui não se chega de nariz em pé. Aqui se chega dizendo: eu nada sei, eu nada sou, eu preciso de ti. Aí o Espírito Santo diz: então assenta agora e aprenda, porque eu vou te ensinar. Aí você aprende sobre a mesma coisa todo dia, coisas diferentes que vão alargando dentro de você a revelação de quem você é. E isso é maravilhoso. Eu dizia para o pastor Ivo, enquanto ele me trazia do trem para cá: eu não sei, eu vou fazer 47 anos esse ano, 31 anos que eu estudo este livro e prego sobre ele. E nos mesmos textos, na mesma palavra, e até hoje eu considero que eu não sei absolutamente nada. Isso não é chavão, não é palavra, não, é consciência mesmo. Eu gelo até hoje para pregar, eu tremo até hoje para pregar, eu acho que não vai sair nada, eu sumo, me dá uma agonia. E quanto mais é o desafio, mais nervoso eu fico para poder ministrar, porque eu sei que o único que pode falar à igreja é o Espírito Santo do Senhor. Jesus disse: quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz à igreja. Não ouça o pastor, ouça o Espírito. Se o Espírito não falar através do pastor, isso aqui é barulho, balela, entretenimento gospel. Não vai mudar nada na sua vida. Mas se você discernir a voz do Espírito através do porta-voz do Senhor e agasalhar a palavra no seu coração, a sua vida será totalmente transformada por esta palavra. Paulo disse: é preciso revelação. Revelação. Eu preciso de revelação. Paulo ora para que a igreja conheça a Deus plenamente. Eu gosto disso. Para que o Deus, nosso Senhor Jesus Cristo, o Pai da glória, vos dê o conhecimento do Espírito, da sabedoria e da revelação. Plenamente. Plenamente. Por que eu preciso do conhecimento de Deus? O que o conhecimento de Deus produz em mim? Eu preciso conhecer. A Bíblia diz: conheçamos e prossigamos em conhecer ao Senhor. Diga: eu preciso conhecer a Deus. Não, diga isso de boca cheia. Não fala use batom super bom, mas não. Diga: eu preciso conhecer a Deus. Dê uma balançada aí no teu vizinho aí, que depois do almoço, uma hora dessa, dê uma balançada nele. Diga: você precisa conhecer a Deus, meu irmão. Talvez você diga assim: ah, mas eu conheço o Senhor.
eu conheço. Uma coisa é conhecer a respeito de Deus, outra coisa é conhecer a Deus. É muito diferente. Uma coisa é conhecer a respeito de uma pessoa, outra coisa é conhecer a pessoa. É muito diferente. Eu não estou falando do que você já leu acerca de Deus, eu estou falando da sua experiência com Ele. Eu estou falando do seu nível de conhecimento dele. O conhecimento de Deus é a própria essência da vida eterna. O conhecimento de Deus, vou repetir, é a própria essência da vida eterna. Vá lá no Evangelho de João, no capítulo 17. Evangelho de João, é Jesus falando. Evangelho de João, capítulo 17. Jesus vai dizer que o conhecimento de Deus é salvação. Você é salvo pelo conhecimento de Deus. Você não é salvo por um sentimento. Eu ouvi uma pregação, deu um arrepio. Aí sou salvo. Não. Olha o que é que Jesus vai dizer. Capítulo 17 do Evangelho de João, versículo 3. Uma oração espetacular de Jesus. Jesus vai dizer aqui o que é. Capítulo 17, versículo 3. Ora, a vida eterna é esta. O que vida eterna é? Que zoe, a qualidade de vida de Deus. A vida eterna é esta, que conheçam a Ti, o único Deus verdadeiro, e a Jesus Cristo a quem Tu enviastes. O conhecimento de Deus é salvação. Amém, irmãos? Por que eu sou salvo? Porque Deus em Cristo se me revelou. Deus estava em Cristo revelando-se ao mundo. Jesus disse: quem me vê a mim, vê o Pai. Através de Jesus Cristo eu conheço, eu sou salvo. Ele disse: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai se não for através de mim. Deus se revela através de Jesus. Eu conheço Deus através de Jesus. Passo por esta revelação. Chego do outro lado e sou salvo pela graça de Jesus Cristo de Nazaré. Ele nos arrancou do reino das trevas e nos introduziu no reino do Filho do seu amor, em quem nós temos a redenção e o perdão dos nossos pecados pelo conhecimento. A fé vem pelo ouvir e ouvir a palavra de Deus. Conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. É o conhecimento de Deus que me salva. Amém, queridos? Amém. Nós não podemos aceitar uma salvação que nós não entendemos. Deixa eu dizer um negócio aqui para vocês. Vocês sabiam que essa história, que foi do tempo de Finney, de levantar a mão para aceitar Jesus. Quem criou esse negócio de levantar a mão para aceitar Jesus foi Finney, viu? Não está na Bíblia isso não. Isso foi um movimento que aconteceu e a igreja incorporou. Quem quer aceitar Jesus, levanta a mão. Você sabia que a maioria de esmagadores hoje eu preguei, ganhei tantas almas para Cristo. Mentira, meu irmão. Se levantar a mão tirasse alguém do inferno, nós já teríamos ganho as nações para Cristo há muito tempo. Você prega uma mensagem que fala de riqueza, que fala de cura, que fala de tudo, menos de arrependimento e salvação. Aí pergunta: quem quer? Oxente, até eu que sou mais besta. Aí vem um monte de gente na frente, sem arrependimento, sem revelação do que é salvação, sem entender o plano de redenção, dizendo: eu aceito. Ele está aceitando aquilo que provocou as emoções dele naquele momento. Quando ele sai dali, eu pergunto: que dele? Sabe quando é que você foi salvo? No dia que você entendeu que na cruz do Calvário Jesus pagou o preço do teu pecado e te arrancou do reino das trevas. Ali você foi salvo. Enquanto você não se enxergou como um pecador desgraçado, condenado ao inferno, você não era salvo. Enquanto você achava que Jesus apareceu para resolver a tua vida, para ela ficar menos difícil, você não era salvo. Enquanto você achava que com Jesus a vida fica mais fácil, você não era salvo. Não se iluda. Não se engane. Tem um monte de gente dentro das igrejas em busca de coisas. São salvos? Não. É o conhecimento da obra do Calvário que me salva. Ao me deparar com a obra do Calvário, eu descubro que aquele que estava no madeiro no meu lugar, morreu pelos meus pecados. Enquanto eu não tiver essa consciência, eu sou um religioso, membro de uma religião. Eu gosto da experiência de John Wesley, um sacerdote, teólogo, missionário, foi enviado para os Estados Unidos para pregar para os índios de pele vermelha. 17 anos como um pregador. Não estou falando de uma criancinha, não. Formado, ordenado na igreja anglicana. Quando chega lá, se depara com os moravianos, cheio do fogo do Espírito. E ele fica tão assustado, porque quando ele estava dentro do barco, no navio, indo para lá, ele e o seu irmão, vem uma tempestade e ele se desespera. Ele se desespera no meio daquela tempestade. Mas tem um grupo de moravianos que está ali tudo feliz, cantando, dando glória a Deus. E aquilo perturba ele.
Quando é no outro dia ele vai para o pastor, o líder dos moravianos, e pergunta: você não viu a tempestade? Ele disse: vi. E ele disse: vocês ficaram com medo? Ele disse: de quê? Deus nos disse que nós íamos para a terra nova, para a nova terra, para pregar o evangelho. Deus não muda de ideia. A tempestade não é maior do que a palavra de Deus. O Wesley nunca tinha se deparado com um negócio daquele. Quando ele chega lá na nova terra, ele fica com aquilo na cabeça. Está lá nos Estados Unidos, fica com aquilo na cabeça. Um dia decide ir conversar com aquele pastor que disse aquelas palavras que chocou ele. E vai lá conversar com aquele pastor. E entra e senta. E começa a perguntar da fé. E o pastor percebe que diante dele está um religioso que nunca teve uma experiência de arrependimento. É pastor, é teólogo, é pregador, é missionário. Vai ganhar o mundo para Cristo, mas não foi ganho pelo evangelho ainda. E aquele pastor olha para ele e diz assim: John Wesley, você crê que Jesus Cristo morreu por você na cruz do Calvário? E ele disse: creio, ele morreu por todo mundo. Ele disse: não estou perguntando todo mundo, estou perguntando você. E ele disse, escreveu John Wesley: naquele dia eu me dei conta de que eu vim salvar os índios de pele vermelha. Quem me salvará a mim? Eu não conheço esse Jesus ainda. Oh, glória! E ele volta dos Estados Unidos para a Inglaterra, com um comando de Deus e uma frase: o maior campo missionário dos meus dias é a igreja, porque assim como eu, tem milhares dentro da igreja que acham que são, mas não são. Porque não se encontraram ainda com a cruz de Jesus Cristo pessoalmente. Não se iluda. Você pode pregar bonito, falar bonito, cantar bonito, ter toda a teologia na tua cabeça. É a cruz do Calvário que nos salva. É quando você chega e diz: miserável homem que eu sou. E diz como Paulo: Cristo morreu pelos pecadores, dos quais eu sou o principal. E Paulo diz: eu morri com ele naquela cruz. E a minha vida está escondida com Cristo em Deus. E a vida que eu vivo na carne, eu vivo ela pelo Filho de Deus, que me amou tanto, que se entregou por mim naquela cruz do Calvário no meu lugar. Aquele pecado era meu. É o conhecimento de quem é Deus e da obra do Calvário que nos salva. E quando você tem esse conhecimento, meu irmão, nada te separará do amor de Jesus Cristo. Aí sim é aquilo que eu digo: você perde isso, nunca mais na sua vida. Mas para justificar a superficialidade da fé, nós criamos uma classe dentro da igreja chamada desviado. É aquele que veio para a igreja buscar uma bênção, a bênção não veio, ele foi-se embora. Ou ele veio buscar uma bênção, a bênção veio, ele foi-se embora. Aí a pessoa diz: fulano perdeu a salvação, é desviado. Não, filho, ele veio buscar sal. Como tem na minha terra, veio buscar fogo. Pegou, levou, foi-se embora. Ele pegou o que ele queria e foi-se embora. E isso é novo? Não, deixa de Jesus. Jesus disse: vocês andam atrás de mim, aquela multidão, por causa dos pães que eu multiplico, dos milagres que eu faço. Mas vocês não querem nada comigo. Pedrão queria. Sabe quando é que você se encontra com Cristo? Quando você tem aquela experiência de Pedro. Jesus prega uma mensagem pesada: minha carne é verdadeira comida, meu sangue é verdadeira bebida. Quem não comer minha carne, não beber meu sangue, não tem parte comigo. Que loucura é essa? O homem virou canibal. Agora é a doutrina dos canibalistas. O povo judeu, beber sangue, nunca. Começa a levantar e ir embora. Pedro vai procurar Jesus, preocupado com o dízimo da igreja que vai baixar. E agora? Como é que a gente vai bancar esse negócio? Estou brincando. Pedro vai me pegar agora. Ele não está ouvindo. Mas enfim. Quando ele chega para Pedro, para Jesus, diz assim: mestre, durante esse teu discurso, quem vai poder ouvir? O povo está indo embora. Jesus olha para ele e diz assim: você não quer ir também não? Bicho é bruto. Não é, Luiz? Bicho é bruto. Bicho é bruto. Quer ir embora também não? Pedro olha para trás e descobre que ele andou demais. Pedro descobre que o caminho que ele andou seguindo Jesus não tem como voltar. É um caminho totalmente paralelo ao caminho do mundo, e os paralelos não se encontram, e não tem como voltar. E Pedro descobre: pronto, e agora? Agora que eu me dei conta que eu não tenho caminho de volta. E ele olha para Jesus e diz assim: eu vou para onde? Vou para onde? É duro, é difícil, eu não entendo, mas só tu tens palavras de vida eterna. Enquanto você não tiver essa experiência de olhar para ele e dizer: o chicote está cantando, o deserto está doído, o negócio está apertado, mas Jesus, ao te encontrar, tu me puxaste por um caminho que não tem volta, eu não tenho para onde ir.
Tu não és um plano, tu és o plano de Deus para a minha vida. Tu não és uma opção na minha história. Tu és único. Não tem outro, não tem jeito. Eu morri, Jesus. Eu morri para a pescaria, eu morri para o judaísmo, eu morri para as liturgias, eu morri. Aquele Pedro não existe mais. Esta vida que eu carrego agora é tua que está dentro de mim. Como é que eu vou viver sem ti? Se tu viestes morar dentro de mim e eu estou escondido contigo em Deus, para onde eu vou? O que é que provoca isso dentro de mim? O conhecimento de que Deus estava em Cristo salvando você na cruz do Calvário. Meu irmão, passando fome ou tendo banquete, não muda nada. Porque você não veio aqui buscar nada. Você não está esperando nada. Ele não me deve nada. E aí entra a doutrina da salvação pela graça. Pela graça sois salvos. Você não merece. Deus não te deve nada. Se Ele te salvar, você não merecia. Se Ele não te salvar, você não tem o que cobrar. Isso é a graça. O que é a graça? É dizer que salvo é presente. Não salvo, não tem dívida. Poderia um Deus tão bom mandar alguém para o inferno como se Deus devesse alguma coisa a alguém? Deus não te deve nem o ar que você está respirando. Deus não te deve nada. Paulo disse, eu sou devedor a Jesus Cristo de Nazaré. Nós nos comportamos como se Deus nos devesse alguma coisa. Isso é a maldita teologia da prosperidade. Deus tem que dar. Deus tem que fazer. Deus não te deve nada. Tudo que Ele te faz é graça, maravilhosa graça de Jesus Cristo de Nazaré. Você acordou hoje pela graça. Você se alimentou pela graça. Você está vivo pela graça. Você está de pé pela graça. A graça bendita de Jesus Cristo de Nazaré. Quer vivamos, quer morramos, é para a glória dele. A ele seja a glória para sempre e por tudo. Aí Paulo diz, porque todas as coisas juntamente cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Receberei de bom grado tudo que o Senhor me dá, porque tudo é graça. Aleluia! Diga glória a Deus por isso. Ai, quando nós entendemos isso, somos salvos pelo conhecimento do Senhor. Somos salvos pelo conhecimento do Senhor. Oséias, capítulo 6. Há um texto muito interessante. Oséias, capítulo 6, versículo 3. Eu já citei, eu já falei dele aqui. Oséias, capítulo 6, versículo 3. Está antes de Joel. Capítulo 6, versículo 3 diz assim: conheçamos e prossigamos em conhecer o Senhor. Como a alva será a sua saída. Ele nos virá como a chuva serôdia que rega a terra. Se o conhecimento de Deus pessoalmente é salvação, o conhecimento progressivo de Deus é santificação. Diga santificação. Diga não, vocês não disseram não. Estão tudo procurando Oséias ainda. Oséias foi tirar férias, hoje é domingo. Diga santificação. À medida que eu ando, eu conhecia Ele, Ele me salvou. Mas eu preciso me santificar. Como é que eu me santifico? Andando com Ele. Eu vou conhecendo a Ele. Eu vou andando com Ele, eu vou conhecendo a Ele. E Ele vai me limpando. Não se preocupe com santidade. Preocupe-se em andar com o Senhor. Ele vai limpando você. Lembram quando Jesus juntou os seus discípulos naquele lava-pés? Que eu acho que a igreja deveria repetir aqui. Porque Jesus mandou fazer. Enfim. O que é que Jesus, quando ele chega para Pedro, para lavar os pés de Pedro, o que é que Simão diz? Senhor, aquilo é trabalho de escravo. Você chegava na casa de alguém, o escravo ia lá lavar os seus pés. Jesus pega junto os seus discípulos, pega uma bacia d'água, uma toalha e sai lavando os pés dos discípulos. Quando chega em Pedro, Pedro diz, nunca tu vai fazer isso para mim. Jesus me disse, se eu não fizer isso, tu não tem partes comigo. Aí ele diz, então não lave só os pés, não. Pedro era exagerado, né? Lave só os pés, não. Dê um banho, lave tudo. Ele diz, você não precisa de banho. Você já está limpo pela palavra que eu tenho pregado na tua vida.
Eu acho isso espetacular. Sabe o que Jesus está dizendo? Pedro, à medida que tu andas comigo, a minha palavra tem te lavado, dia após dia. Tu nem percebeste, mas tu estás limpo. É isso, irmãos, é o conhecimento que vai nos lavando. Você está aí sentado aí, dando glória a Deus e aleluia? Você está tomando um banho pela presença de Deus e da sua palavra. Isso é santificar. Ele vai tirando as sujeiras de você. Foi isso que Jesus disse. Pedro, tu estás limpo, tu já fosse lavado pela palavra. Só que à medida que nós andamos na terra, no dia a dia, algumas poeirinhas vai grudando na gente, não é? É uma raiva que a gente tem, uma vontade de matar um irmão acolá, uma vontade de esganar outro, uma vontade de quebrar um pote na cabeça do outro. É uma raiva que tem, é uma briga dentro de casa, é a mulher que queimou o feijão, é o marido que não deu uma flor, é um monte de coisa. Aí aquilo vai grudando nos pés. Aí Jesus diz, senta aí no domingo à tarde, que eu vou lavar os pés de vocês. Como? Pela água da palavra que vai passando no meio da igreja. Isso não é maravilhoso? Isso é santificação. À medida que você vai andando com ele, ele vai te lavando, ele vai te lavando, ele vai te lavando, ele vai te lavando, ele vai te lavando. Você vai conhecendo ele, tem coisas que ele vai tirando de você. Você vai andando com ele, tem coisas que ele vai tirando de você. Você vai andando com ele, tem coisas que você vai tirando de você, porque você descobre que não agrada mais a ele. Não é tudo que ele vai tirando como se você tivesse uma atitude passiva. Mas você também vai olhando para dentro de você dizendo, isso não combina mais, isso não combina mais, isso não combina mais. Conheçamos e prossigamos em conhecer o Senhor. Conheçamos e prossigamos em conhecer o Senhor. Vocês percebem por que Satanás trabalha tanto para que você não congregue, para que você não se exponha à palavra, para que você não venha ao culto, para que você não precise congregar, porque o conhecimento não vem. Se o conhecimento não vem, a santificação progressiva não vem. Quanto mais palavra tiver sobre você, mais lavado você ficará. Quanto menos palavra, mais sujeira vai se acumulando nos seus pés. E nós precisamos, irmãos, sentar para receber. Aleluia. Nós precisamos sentar e dizer, lava, Senhor, meus pés estão empoeirados. Às vezes a poeira vai subindo dos pés, tem gente que a poeira já está na cintura. Né? Precisa de um half banho. E o pior é quando a poeira vai se incorporando e é que vai aderindo a você, e o diabo vai soprando no teu ouvido dizendo, é você que é assim. E você começa a assumir aquela condição de Gabriela, né? Eu nasci assim, eu cresci assim, eu sou sempre assim. Gabriela. É preciso uma obra de libertação do Espírito Santo para dizer, você não é o que o diabo construiu na sua vida, você é o que a Bíblia diz que você é e o que Deus projetou em Jesus Cristo para você. Aí você vai precisar de uma limpeza daquela a jato. Sabe aquela mangueira que quando você, aquele negócio que vai lavar carro, vai a bexiga que se pegar em você dói que só? Tem crente precisando de um banho dessa natureza, porque o grude encrostou de um jeito que para sair dá trabalho. Não deixe isso acontecer na sua vida. Lave-se constantemente e mantenha-se em santificação. Não se acostume com o pecado na sua vida. Pecou? Vá para o banho de Deus, que é a palavra dele para você, e você será limpo pela palavra. Aleluia, glória Paulo a Deus. diz também que Jesus santifica a igreja pela lavagem da água da palavra. Quanto mais eu me exponho à palavra, mais eu vou sendo santificado. Ou seja, o conhecimento que me salvou é o conhecimento progressivo que me santifica. 1 Coríntios capítulo 13. Saia de Oséias, vá para Coríntios. 1 Coríntios capítulo 13. O conhecer perfeitamente. O conhecer perfeitamente é glorificação. Se o conhecimento pessoal é santificação, é salvação, o conhecimento progressivo é santificação, o conhecimento perfeitamente de Deus é glorificação. 1 Coríntios capítulo 13. 1 Coríntios capítulo 13, versículo 9 até o versículo 12, diz assim: pois em parte conhecemos, e em parte profetizamos, mas quando vier o que é perfeito, então o que é em parte será aniquilado. Quando eu era menino, eu falava como menino, eu pensava como menino, eu raciocinava como menino. Mas logo que cheguei a ser um homem, eu acabei com as coisas de menino. Agora nós vemos como em espelho, de uma maneira obscura. Então veremos face a face. Agora eu conheço em parte, então conhecerei, como também dele eu sou conhecido. Paulo está trazendo uma figura de alguém que, como nos dias de Paulo, é diferente de hoje, né? Um espelho que você coloca, você vê tudo direitinho, tão bonitinho.
Mas no dia de Paulo era uma lata de bronze, que ele ficava mirando no sol, ver se conseguia ver alguma coisa. Imagina, você tentando ver a sua face no fundo, na tampa da panela. É aquele negócio que Paulo diz, é em parte, é tudo embaçado, é tudo mais ou menos. Paulo diz, o conhecimento de Deus hoje na nossa vida é como essa visão que você está tendo nesta tampa de panela. É embaçado, é obscuro. Mas ele diz, quando vier aquele que é perfeito, Jesus Cristo de Nazaré, aí nós conheceremos a Ele, como dele nós somos conhecidos. Nós seremos glorificados por este conhecimento. Conhecimento pessoal produz salvação, o conhecimento progressivo produz santificação, o conhecimento pleno produz glorificação. Conheçamos e prossigamos em conhecer o Senhor. Paulo está orando aqui pedindo que a igreja tenha este conhecimento. Conhecimento não é para encher minha mente. Conhecimento é para produzir todas estas marcas na minha vida. Mas, queridos, volte lá para Efésios capítulo 1. Quem quer este conhecimento na sua vida? Que diga glória a Deus. Você já tem. Você já tem tudo isso. Desperte isso no seu espírito. No capítulo 1 de Efésios, no versículo 18, ele vai continuar na sua oração. E ele diz, eu oro também para que sejam iluminados os olhos do vosso entendimento, para que saibais qual seja a esperança da vossa vocação e quais as riquezas da glória da sua herança nos santos. Paulo vai agora orar para que a esperança do chamado de Deus seja despertado no coração da igreja. O futuro do discípulo não deveria ser encarado com medo. Não tenha medo do seu futuro, mas com anelo e segurança. Qual é a oração de Paulo aqui? Paulo ora para que a igreja venha conhecer e a experimentar essa gloriosa esperança e usufruir de toda essa riqueza espiritual, a glória da herança de Deus. Não é interessante aqui no versículo 18, Paulo diz assim, para que sejam iluminados os olhos do vosso entendimento, para que saibais qual seja a esperança da vossa vocação e quais as riquezas da glória da sua herança nos santos. Você já parou para pensar isso? Que Paulo está dizendo que nós somos a herança de Deus. Vá lá no Salmo 16. Dê um pulinho no Salmo 16. No Salmo 16, no versículo 5. Salmo 16, no versículo 5. O salmista vai dizer que Deus é a nossa herança. Salmo 16, versículo 5. Olha a diferença do relacionamento. E olha os níveis de relacionamento que o Senhor vai trazendo. E Ele está despertando na igreja. No Salmo 16, versículo 5 diz assim: o Senhor é a porção da minha herança e do meu cálice. Tu és o sustentáculo da minha sorte. Essa é a palavra, essa é a revelação que o salmista está tendo aqui. Deus é a minha herança, louvado seja o nome do Senhor. Mas em Cristo, eu me torno a herança do Deus Todo-Poderoso. Isaías capítulo 53. Isaías capítulo 53, esse texto célebre, que nós lemos tanto na ceia do Senhor. Isaías 53. Vá lá, ande um pouco na frente. Isaías capítulo 53, no versículo 11 diz: ele verá o trabalho da sua alma e ficará satisfeito com o seu conhecimento. O meu servo, o justo, justificará muito, e as iniquidades deles levará sobre si. Jesus assumiu a nossa condição de maldição, levou sobre a cruz. Mas antes de Jesus chegar a esse ponto, Deus abriu o véu do tempo e mostrou que nós somos o resultado do penoso trabalho de Jesus Cristo de Nazaré. E nós nos tornamos, diz Paulo aqui em Efésios capítulo 1, bora lá para a gente andar, agora eu vou soltar a metralhadora. Efésios no capítulo 1, no versículo 18, Paulo vai dizer que ele está orando para que a igreja compreenda as riquezas da glória da herança do Senhor em nós. Uau! Deus era a minha herança na antiga aliança, sim, mas na nova aliança eu me tornei a herança do Deus Todo-Poderoso. O que isso vai gerar na igreja? Vai gerar a consciência de que Deus olha para nós e vê em nós a sua preciosa riqueza.
você vai entender um monte de texto da Bíblia. Eu troquei reinos por você. Eu troquei nações por você. Dê um sorriso aí. Você é herança do Deus Todo-Poderoso. Aleluia. Ele pagou um preço que você não vale. Porque Ele te ama. Não é uma negociata da Bolsa de Valores normais, né? Justa, exatamente. Não existe nada mais injusto, pastor Ailton, do que o projeto da redenção. Por quê? Porque Ele me deu tudo. E eu dei a Ele o quê? Pecado. Ele entrou numa aliança comigo onde tudo que é dele é meu. E eu não vou passar o resto do dia aqui enumerando para você tudo que Ele conquistou para nós na cruz. E tudo que é meu é dele. O que é que eu tinha para dar a Ele? Maldição, pecado, doença, inferno, condenação. Que transação injusta. E por causa disso eu me tornei a herança do Deus Todo-Poderoso. Somos tão preciosos que Jesus disse: ninguém arrebata da minha mão. É tão precioso que um dia Jesus comparecerá diante do trono de Yahvé e prestará conta de cada um de nós. Você parou para pensar nisso? Que Ele presta conta a Yahvé dizendo: eis-me aqui os filhos que tu me deste. Dos que tu me deste, nenhum se perdeu, a não ser o filho da perdição, para que se cumprisse as Escrituras. Jesus dá uma satisfação até pela perda de Judas. É uma prestação de contas pura. Por quê? Porque nós somos preciosos aos olhos do Deus Todo-Poderoso. Aleluia! Paulo ora para que os crentes compreendam como são preciosos. Abra sua Bíblia em Atos capítulo 20. Por que eu sou precioso? Atos dos Apóstolos, capítulo 20. Aleluia, irmãos, isso é tremendo demais. Capítulo 20, no versículo 27. No versículo 28, aliás. Falando desta igreja, a igreja do Senhor. Atos capítulo 20, versículo 28 diz: olhai por vós e por todo o rebanho sobre o qual o Espírito Santo vos constituiu bispos, para apacentardes a igreja de Deus, a qual Ele comprou com o seu próprio sangue. Oh! Quando eu leio isso, me estremece até a quinta geração. Olha o que é que está dizendo aqui, vou ler de novo, marca aí na sua Bíblia. Olhai por vós, ó pastores, essa aí é para quebrar as canelas de todos nós, pastores. Olhai por vós e por todo o rebanho sobre o qual o Espírito Santo, não foi você que inventou, o Espírito Santo vos constituiu bispo, para apacentardes a igreja de Deus. A igreja não é do pastor. A igreja é de Deus. E por que ela é de Deus? Porque Ele comprou esta igreja com o seu próprio sangue. Uau! Você tem valor. O Espírito Santo se move em você. Você tem valor. Vocês entendem por causa da minha revolta de um tempo para cá, de ver a igreja atacada por depressão, por suicídio, por sentimento de inferioridade? Eu disse não, meu espírito começou a se revoltar. Por quê? Parece que essa igreja é a mesma coisa do mundo. A igreja foi comprada pelo sangue de Deus mesmo. A igreja tem dono, a igreja é a menina dos olhos do Deus Todo-Poderoso. E Ele diz, é o sangue de Deus. Eu posso trazer aqui e dizer, não, mas é o sangue do Jesus homem. Mas Deus, aquele sangue puro, Deus considera o sangue de Deus. Uau! Ele comprou você. Você tem dono, você pertence ao Deus Todo-Poderoso. Todas as vezes que Satanás vier brincar com as suas emoções, leia esse versículo. Na cara dele. Vocês percebem aqui a seriedade de ser pastor? De pregar o evangelho? O texto vai dizer assim, olhe por vocês, viu, pastores? E pela igreja, que o Espírito Santo constituiu vocês pastores lá. Porque essa igreja é de Deus, que Ele comprou com o sangue dele. Nego velho, tem uma cortina que separa o céu do inferno, feito de paletó de pastor.
O chicote vai cantar naquele dia. É tão interessante porque a Bíblia não diz nenhum lugar: ai de vós, ovelha, que maltrata os pobres dos pastores. Mas ela diz o tempo inteiro: ai de vós, pastores. Ai de vós. Quem almeja o episcopado, excelente coisa deseja. Porém, entretanto, todavia, diz o apóstolo, é necessário o quê? Aí vem uma lista que quase que não termina mais nunca. Não se meta, não invente, não bote a mão no arado. O problema é que muita gente entra no ministério achando que ministério é fonte de lucro. Paulo diz assim, até é com contentamento. O povo está esquecendo desse tempero do contentamento. Paulo diz, como um pastor, eu aprendi a ter e a não ter. Eu sei passar fome, eu sei passar fartura, eu sei morar num casebre, eu sei fugir pendurado por um cesto, eu sei passar naufrágio. Eu posso todas as coisas naquele que me fortalece. Aleluia! Aí nós usamos esse texto para só poder ficar rico, né? Eu posso ser milionário, eu posso acertar na loteria, eu posso ficar rico, eu posso ter um carrão do ano, eu posso todas as coisas naquele que me fortalece. Você só pode a metade. E olhe, né? Esta parte, meu filho, não precisa daquele que te fortaleça para você poder, não. Você precisa do Espírito Santo para você poder morar numa mansão? Você precisa do Espírito Santo para você poder ter um carrão? Você precisa do Espírito Santo para você poder ficar rico? Não preciso não, ninguém precisa. Agora, para você não ter nada disso e carregar um sorriso nos lábios e uma mensagem de salvação para os perdidos, só pela força do Espírito Santo na sua vida. Aí, se Deus não te chamou, não entra não. Não é precisa de Espírito Santo para passar a perna em ninguém, para enganar o outro? Para vender o evangelho? Precisa não, precisa do cão. A igreja tem dono, a igreja pertence ao Senhor. Eu digo sempre uma coisa: Deus não deu igreja a pastores. É o meu ministério, é a minha igreja, então não é de Cristo. Deus não deu igreja a pastores, Deus deu pastores à igreja. O que é ministério? É um grão de trigo que caiu na terra e está disposto a morrer. Se você não está disposto a morrer, você não tem chamado. Se você não está disposto a destruir sua vida por amor ao Senhor, da obra e a obra do Senhor, queridinho, não tem nenhum problema. Só tem uma coisa a dizer: você não tem chamado. Se você não está disposto a sofrer afrontas, a ser perseguido, a ser caluniado, a ouvir injúrias, se você se ofende com tudo, se você se irrita com tudo, se você se incomoda com tudo, você não tem chamado. Ou se tem, ainda está imaturo para tal, precisa ainda comer uns quilos de sal para poder amadurecer e depois entrar no ministério. Porque ministério não é lugar de neófitos. Ministério é lugar para aqueles que olham e dizem assim: eu morri. Defunto não reage. Defunto não se defende. Defunto não arranja briga com ninguém. Defunto ouve tudo. Pense num caba que ouve mentira defunto. Era um homem tão bom. Ele não pode dizer nada. Que morreu tão cedo. E a mulher que está feliz que se livrou do camarada diz: por que você me deixou? Me leve junto. Vai na hora do enterro ela escorregar e cair na cova para ver se ela não grita: mentira, mentira, mentira. Paulo disse: eu morri e a minha vida está escondida com Cristo em Deus. Aleluia. E a igreja? A igreja pertence ao Senhor Jesus Cristo de Nazaré. A igreja tem dono. A igreja tem dono. A igreja é do Senhor. Você tem valor. Paulo diz: eu oro para que vocês entendam estas verdades. Eu oro para que vocês entendam que vocês não são um clube. Eu oro para que vocês entendam e tenham revelação de quem vocês são. Eu oro para que vocês entendam que o escrito de dívida que havia contra vocês foi rasgado na cruz do Calvário. Eu oro para que vocês entendam que Deus não está brincando com a vida de vocês. Que Deus não está brincando com o futuro de vocês. Eu oro para que vocês entendam que tudo aquilo que Ele disse acerca de vocês está firmado para sempre no céu. E Ele jurou por Ele mesmo que Ele iria cumprir todas as coisas na tua vida. Mas diz respeito à eternidade. Diz respeito àquilo que Ele está preparando para vocês. E enquanto vocês peregrinam aqui nesta terra, Ele não vai deixar faltar nada para vocês. Ele disse: aquele que deixou casa, pai, mãe, irmãos, por amor a mim, do meu evangelho, eu vos digo que ele terá 100 vezes mais. Casa, pai, mãe, irmãos. Aí ele acrescenta uma parte que ele poderia não ter dito, mas ele disse: com tribulação. Não sei para que ele disse isso, né? E ele não falta nada, nem a tribulação.
Ele disse que no mundo nós íamos ter aflições. E ele cumpre a palavra dele, não cumpre não? O Deus fiel da pílula é o nosso. Ele disse, no mundo tereis aflições. Deus é fiel. Aleluia! A gente não vê ninguém dizendo que Deus é fiel nessa parte, né, meu? No mundo tereis aflições, mas ele disse, se anime, porque eu venci o mundo. E ele não venceu por ele venceu por mim e por você. Aleluia! Ele nos deu esta habilidade de vencer todas essas coisas e passar por elas. Você passa de cabeça erguida. Davi disse, mesmo que eu ande pelo vale da sombra da morte, não tenho que ter medo. Eu comecei o culto hoje, muitos não estavam aqui ainda, falando da nossa festa na próxima semana, Tabernáculo. Vai ter a equipe do Oposito Way, vai estar aqui, do louvor, aquele povo que canta e adora, que é uma beleza. Vai ter uma festa linda aqui de celebração ao Senhor. Se prepare, viu as cantoras, Alessandra, Yara, que é todo mundo aqui, cada um vai cantar uma canção. Em hebraico, outra em chinês, outra em tailandês, quero nem saber, vocês se virem. E uma das coisas que me chama a atenção no tabernáculo é justamente isso. O que a gente celebra no tabernáculo? Celebra que nos desertos da vida nós não estamos sós. Aleluia! Qual é a diferença que existe entre você e o mundo? O mundo passa por aflições. Todo mundo passa. E você? Qual é a diferença que existe entre vocês dois? É que você pode cantar, nunca estou só, porque eu sei que vais comigo. Nunca estou só, porque Ele me conduz. A diferença é que Ele disse, filho, você vai, mas eu vou contigo. E a Bíblia diz, e a vara dele e o cajado dele me consolam. Ele não me impede de chorar. A promessa não é que a vara e o cajado vai impedir você de chorar. É que ela vai te consolar. Tabernáculo é isso. É Deus dizendo, Moisés, o povo vai andar peregrino no deserto até chegar na terra prometida. Quando chega no meio do caminho, Deus diz a Moisés, eu falei isso no início, vou terminar falando de novo. Moisés, eu imagino Deus olhando lá do céu, vendo aquele monte de cabana, de sucá, no meio do deserto, aquele mar de sucá. Aí Deus olha lá e diz assim, Moisés, sobe aqui. Moisés subiu e ele disse, faz uma para mim também. Como é que é, Senhor? Faz uma tenda para mim também. Eu quero estar no meio do meu povo. Aleluia. Não tem amor maior do que esse. Ele é Deus, ele poderia ficar lá de cima simplesmente dando as ordens. Ele poderia ficar lá de cima simplesmente dizendo, vá por ali, faça isso, faça aquilo. Ele diz, não. Fui eu que botei vocês nessa enrascada, eu vou junto com vocês. Vocês vão atravessar o deserto, eu vou junto. E aquela presença era tão essencial, que no momento de ira, ele disse, fez uma proposta a Moisés irrecusável. Olha como é bom a gente ter líder que pensa na gente, né? Líder que tem uma visão espiritual. Ele chega para Moisés e faz uma proposta que se ele fizesse para mim, sei não, irmãos. Perdoe aí, pastor. Ele diz, Moisés, o teu povo que tu tiraste do Egito se perverteu. Eu vou destruir aquele povo e em ti eu vou fazer uma grande nação. Brabo! Yahvé estava brabo. O povo fez um bezerro de ouro. Arão fez, né? Arão merecia uma surra bem dada. O povo pediu só um Deus. Ele fez o principal Deus do Egito. Aquele Deus estava dentro dele. Aí, quando Deus dá uma acalmada, Moisés diz assim, calma lá, Senhor. Primeiro, não é meu povo. É teu povo. Segundo, não fui eu que tirei. Fostes tu. Terceiro, a proposta é boa, mas tu não vais matar ninguém. Porque o que é que iriam dizer as nações acerca de ti? Que tu tirasse o povo de lá para matar o quê? Aí ele diz, tá bom, vou matar não. Eu imaginei ele dizendo desse jeito, é igual o seu Inácio, bravo. Vou matar ninguém mais não. Tá certo, tava de cabeça quente. Mas eu não vou com esse povo também mais não. Vou mandar um anjo. Ele disse, Senhor, anjo? Não foi anjo que me apareceu fazendo negócio não, fostes tu. Tu não vai? Também não vou. Moisés era abusado, né? Se tu não for, eu também não vou. Eu não saio daqui. Eu morro seco de fome aqui em cima.
Eu não sairei daqui sem a tua presença. Porque o que está valendo a pena ali embaixo, naquelas tendas velhas fedorenta, é a tua tenda no meio do acampamento, Senhor. Sem a tua tenda, a gente vai ser mais um grupo desprotegido. As feras vão vir, os animais vão vir, as doenças vão vir, os inimigos vão vir, e a gente vai ser derrotado. É a tua tenda que faz a diferença. Que anjo que nada. Aí Deus olha para Moisés e diz assim: você não tem jeito, né, rapaz? Você me dobra mesmo, né? E diz: Moisés, e aqui está a essência do tabernáculo. Moisés, a minha presença irá com vocês para te fazer descansar. Parece que eu estou ouvindo Jesus dizendo, depois de tudo isso, 1500 anos depois, Jesus dizendo: vinde a mim, todos vós que estáis cansados e sobrecarregados, eu vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu jugo que é suave e aprendei de mim, porque o meu jugo é suave e o meu fardo é leve. Aprendei de mim, vocês vão achar descanso para a vossa alma. Quanta alma cansada, gente. Quanta alma perturbada. Quanta alma agitada dentro da igreja. Nós usamos esse texto para o mundo, mas Jesus não disse isso para o mundo, não. Ele disse isso para a igreja. Quanta gente agitada. Quanta gente agoniada. Vamos ficar de pé. Dá vontade de ficar o resto da noite aqui, né? Glórias a Deus. Feche os seus olhos. Olhe para o Senhor. Revela-te a nós, Senhor. Espírito Santo de Deus, revela-te a mim. Estenda suas mãos para o céu. Andrezinho, venha fazer um sonzinho aqui. Chega, meu filho. Estenda suas mãos para o céu. Olhe para o Senhor e peça ao Espírito Santo: tira o véu dos meus olhos. Tira o véu dos meus olhos. Dá-me espírito de revelação. Dá-me espírito de revelação para que eu compreenda quem sou eu na obra do Calvário. Para que eu compreenda a grandeza da extensão da obra do Senhor na minha vida. Senhor, Tu conheces a história de cada um neste lugar, nesta tarde, já início de noite. Na viração deste dia, quando o sol se põe no horizonte, que nos lembra daqueles dias que Tu vinhas encontrar-te com Adão e Eva no jardim, com eles comungar. Na viração deste dia, Senhor, nós olhamos para Ti e dizemos: bendito sejas Tu, ó Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que na cruz do Calvário nos resgatastes da maldição da lei. Nos fizestes a Tua herança. Hoje nós somos a Tua herança. Tu eras a nossa herança, mas hoje nós sabemos que nós somos a Tua herança. Estamos guardados na Tua presença. Estamos protegidos pelo Teu amor sem fim. Oh, Tu que nos comprastes por grande preço, não nos entregarás por preço algum, porque nós somos Teus. E hoje, Senhor, eu oro por esta igreja, eu oro por esta comunidade, eu oro por cada irmão e cada irmã que subiu a este santuário nesta tarde para adorar o Teu nome. Dai espírito de revelação a cada um neste lugar. Rasga o véu dos nossos olhos, que saiamos, ó Deus, da superficialidade de uma fé que nada altera na nossa vida, e entramos em níveis maiores de águas profundas, onde nós consigamos compreender a extensão desta obra maravilhosa, que é pela graça revelada a cada um de nós. Tu estás conosco, Senhor. Nós Te conhecemos, e porque nós Te conhecemos em Cristo, nós fomos salvos, Senhor. Salvos da condenação eterna, porque Tu amastes o mundo de uma maneira tão grande que destes o Teu único Filho, para que todo aquele que nele crê, e nós cremos, não pereça, mas tenha vida eterna. Por isso nós dizemos que nós temos a vida eterna, porque nós temos o Teu Filho, Jesus. Porque a vida está no Filho. Quem tem o Filho e tem a vida não entrará em juízo, porque já passou da morte para a vida. Este homem sou eu, este homem é meu irmão, esta mulher é minha irmã que está aqui. Não entrará em juízo, Senhor. Mas, ó Deus, nós perseguimos uma vida de santidade. Por isso nós buscamos Te conhecer dia após dia. Nós conhecemos em Cristo e prossigamos em conhecer o Senhor. E à medida que nós Te conhecemos, Tu vai nos lavando. À medida que nós Te conhecemos, Tu vais nos purificando. À medida que nós Te conhecemos, Tu vais ajustando aquilo que em nós está fora de órbita.
aquilo que em nós está desajustado. Tu vais colocando todas as coisas no lugar e vais apontando e dizendo: filho, isso não compete mais a ti, isso não fica bem em ti, isso não serve mais para ti. E esse processo é um processo de santificação, Senhor. És tu que fazes isso em nós pelo poder do teu Espírito. E quantas vezes nós chegamos aqui com os pés empoeirados do pecado, do mundo, das coisas da carne, nos assentamos e tu, como um bom pastor, tomas água e toalha e vem lavando os nossos pés. Quando nós não resistimos, tu dizes a nós o que dissestes a Pedro: tu não precisas de um banho, porque a palavra da verdade já te lavou, mas há poeiras nos teus pés. E este processo, o Senhor, chama-se santificação. Enquanto nós caminhamos aqui, santifica-nos pela tua palavra. Santifica-nos pela tua palavra. Ó Deus, eu oro por esta igreja, eu oro pela minha vida, e eu oro pela vida dos meus irmãos. Santifica-nos na tua palavra. Que a tua palavra seja como o sabão, a potassa dos lavandeiros, que remove as escórias da nossa vida, o fogo do fundidor, que põe à tona, traz à tona as escórias e remove da nossa vida, para que sobre o ouro puro. Santifica-nos, Senhor, e seremos santos. Santifica-nos e seremos santos. Remove de nós aquilo que não glorifica o teu nome, Senhor. Enquanto caminhamos neste deserto da vida, vai nos aperfeiçoando, até aquele dia em que nós não mais te conheceremos como olhando no espelho de latão, mas nós te conheceremos como tu és. Veremos a tua face, olharemos a ti face a face, e isso será a glorificação da nossa vida. Porque neste dia nós seremos como tu és. E tu serás o primogênito entre muitos irmãos. Nós teremos um corpo como o teu. Nós teremos a tua vida plena em nós, Senhor. Já não haverá dor, já não haverá morte, já não haverá tristeza, porque tu enxuga dos nossos olhos toda lágrima, Senhor. Mas enquanto nós caminhamos aqui nesta terra, que bom saber que tu estás conosco. Tu armastes uma tenda no meio de nós. Tu fizestes morada. Não merecíamos. Tu poderias simplesmente mandar anjos para nos guiar. Tu poderias simplesmente dar um mapa, uma bússola e dizer: vai por aqui. Mas tu dissestes: eu quero estar no meio de vocês. Tudo começou lá no deserto. Mas em vindo à plenitude dos tempos, tu ultrapassaste todos os limites. Quando tu, no ventre virgem de Maria, construístes um corpo semelhante ao meu e viestes legitimamente morar no nosso meio. E nós dizemos: tu és Emanuel, tu és Deus conosco. E como disse João, nós olhamos para ti e vemos em ti aquele homem da Galileia. Nós vemos a glória do Pai. A glória como do unigênito do Pai, cheio de graça e de verdade. Não há nada que nós enfrentemos nesta terra que tu não tenhas provado em ti mesmo. Tu podes te identificar conosco nas nossas fraquezas. A única coisa que temos que tu nunca tivestes, jamais terás, é o pecado. Mas tu o destruíste na cruz do Calvário. Jesus. Jesus. Aonde iríamos nós? Aonde iríamos nós? Só tu tens as palavras de vida eterna, Jesus. Somos teus. Somos teus. Somos teus. Perdoa-nos, Jesus, as durezas do nosso coração. Perdoa-nos as vezes em que nós vivemos como se a ti não pertencêssemos. Perdoa-nos as vezes que nós nos desesperamos e achamos que chegou o fim do poço. Perdoa-nos as vezes que nós queremos andar segundo o nosso querer, a nossa vontade. Perdoa-nos, Jesus. Perdoa-nos, Mestre. Ajuda-nos a andar contigo. Ajuda-nos, dá-nos espírito de revelação, dá-nos compreensão, dá-nos entendimento de que nós somos a igreja comprada com o teu sangue. Tu és Deus. Tu és Deus.
Deus. Nos rendemos a Ti. Oh, que prazer é descansar à sombra do Teu braço. Como é bom andar contigo. Como é bom ser Teu. Como é bom ser Teu. Espírito Santo de Deus. Oxa, catarabahaya cheia. Orianarabalaraba, surucotunhandereche, que riandaracia. Remenerebe que reixe, que te andaraçoindereia soia. Horrocotuyanderebere que riache, que te anderebere que reia soia. Handaria socorroia, que anderebe que riaci. Ne que reia chocotu e tiriquia cheia assim. Espírito de Deus, Espírito de Deus, quedamos diante de Ti, nossa herança, nosso bem maior, nosso Deus. Te amamos, Jesus. Te amamos, Jesus. Te amamos, Jesus. Te amamos, Jesus. Obrigado. Obrigado, Jesus. Obrigado, Jesus. Obrigado por me amares tanto. Obrigado. Somos eternamente devedores a Ti. Somos devedores a Ti. Que Yahvé nos abençoe e nos guarde. Que Yahvé faça resplandecer o Seu rosto sobre nós e tenha misericórdia de nós. Que Yahvé sobre nós levante o Seu rosto e nos dê shalom. Que a graça salvadora de Jesus o Cristo, o amor de Deus, o nosso eterno e soberano Pai, e a presença do Espírito de Deus esteja conosco, com as nossas famílias e com toda a igreja espalhada na face da terra, hoje e para sempre. Amém. Amém. Aleluia. Ah, é? Eustáquio, você fez quantos anos? Não vou perguntar não.